Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre como controlar o impulso de comprar. Eu sei que às vezes a gente se planeja, né, faz todo ali o orçamento direitinho, mas quando o mês vai passando, a gente vai lá e gasta mais do que queria, se culpa depois porque não conseguiu se controlar. E na verdade a razão disso tudo é biológica e a gente vai entender hoje aqui o que está por trás desse comportamento de comprar demais e depois se arrepender. Eu vou te explicar direitinho o que são esses bloqueios inconscientes que te impedem aí de parar de comprar, que técnicas são essas que a gente pode aplicar. Vou tirar algumas dúvidas que eu recebi ao longo da semana aí das caixinhas de perguntas também. E lembrando, um recado importante para vocês, que a nossa pré-venda do curso Controle o Impulso de Comprar vai até hoje. Então, quando a aula acabar, se você está em dúvida ainda, quer garantir os seus R$ 50 de bônus, é só ir lá no link da minha bio, tá bom? Então vamos lá, sejam bem-vindas Sônia, Lucinara, Rosimara, sejam bem-vindas. E a Rosângela também. Então vamos lá. Eu preparei aqui alguns slidezinhos aqui para vocês, tá? Então deixa eu colocar aqui o primeiro. Fica melhor da gente acompanhar, né? Não fica só eu aqui falando, vocês interagem aí. Qualquer dúvida podem ir colocando aí nos comentários, tá? Que eu vou lendo, vou tirando a dúvida de vocês. Então vamos lá, direto ao ponto. Vamos começar aqui entendendo como que o nosso cérebro funciona. Por que que comprar demais parece que é mais forte que a gente? Existe essa teoria aqui do cérebro trino, que é como se o nosso cérebro aqui, ele fosse dividido em 3 camadas, tá? Essa camada aqui mais marronzinha que vocês estão vendo é o nosso cérebro mais antigo, ele está presente em todos os animais, é o cérebro reptiliano, ele é responsável ali pelo nosso instinto de sobrevivência. Então quando esse alerta que a gente está ali de sobrevivência, de perceber-se vivo, tudo isso é essa parte aí do nosso cérebro, tá? A gente tem também o sistema límbico, que é esse vermelhinho aí no meio, que todos os mamíferos possuem, que é responsável pelas nossas emoções. Ele veio depois, se desenvolveu depois do reptiliano aí, e ele é o que trabalha esse sentimento, essa nossa carga emocional que a gente dá para o dinheiro. E por último vem essa última parte maior aí, que é mais recente, que é o nosso neocórtex, que é presente apenas nos seres humanos e que é responsável pela nossa parte racional. Então, quando a gente se planeja lá, faz o orçamento, né, coloca lá que vai gastar só R$ 500, a gente está usando essa parte aqui laranjinha, o nosso cérebro racional. Só que no dia a dia, né, é outra história. A gente acaba usando muito mais essas outras partes mais antigas, que é o nosso sistema límbico e o nosso cérebro reptiliano. Então, se a gente está lá no trabalho e tem uma discussão com alguém, se irrita, qual dessas partes aí do nosso cérebro que vocês acham que é acionada, né? O nosso cérebro reptiliano. O nosso cérebro é responsável pelo instinto de sobrevivência. Hoje antigamente, lá nos nossos antepassados da Idade da Pedra, a gente, né, se deparasse ali com um predador, com um tigre de dentes de sabre, não tinha muito tempo de você ficar pensando, ai meu Deus, será se eu vou correr? Será se eu vou subir na árvore? Não, o cérebro tinha que ter uma resposta rápida, era luta ou fuga, né? E aí você tinha que colocar todas as suas energias para essa fuga. O que hoje em dia o nosso cérebro ele não diferencia aquele colega chato do trabalho, o chefe mal-humorado, o boleto da fatura do cartão que chega pra gente, daquele predador. Para ele, aciona o mesmo sistema de sobrevivência na gente. E o que acontece quando esse sistema de sobrevivência é acionado? Ele desliga essa parte racional. Essa parte racional não funciona. E é por isso que, mesmo a gente tendo lá planejado, feito eu vou gastar só isso aqui nesse mês, no decorrer do mês a gente vai gastando mais, porque quem está no controle são essas partes mais primitivas e menos racionais do nosso cérebro. Então é por isso que é tão difícil controlar o impulso de comprar. E aí, além disso, existem ainda alguns bloqueios, e aí eu vou mudar aqui a telinha para vocês, para a gente já falar sobre esses bloqueios, né? O que são esses bloqueios inconscientes que eu tanto falo? Existem alguns padrões de comportamento que os seres humanos, né, a raça humana, ela foi desenvolvendo ao longo dos anos para poupar energia. E isso acaba trazendo alguns outros prejuízos. Por exemplo, quando a gente evita fazer, deixa para depois, procrastina a nossa revisão financeira, por exemplo. Isso é um comportamento, um bloqueio chamado aversão à perda. Eu não quero
ter que gastar energia olhando, fazendo cálculo, pensando se eu vou, que medidas que eu tenho que tomar para conseguir controlar os meus gastos. Eu não quero fazer isso. Então eu, inconsciente, arranjo uma desculpa qualquer para não precisar fazer a minha revisão. Isso é a versão a perda. Quando eu compro alguma coisa, um celular, né? Eu quero o iPhone 14, acho que é o 14 agora, e eu dou um jeito, parcelo, mesmo que aquilo não esteja dentro ali do meu orçamento, porque todo mundo que eu conheço tem esse iPhone, eu estou seguindo um comportamento de manada, que é aquela coisa de fazer o que todo mundo está fazendo, porque isso no passado garantia a nossa sobrevivência, né? Então os nossos antepassados tinham que estar ali em grupo, porque de fato, né, um homem sozinho sem muitos recursos era uma presa fácil para os predadores. Então hoje em dia isso mudou, mas o nosso comportamento continua o mesmo. No curso Controle o Impulso de Comprar, eu mapeei 10 bloqueios inconscientes. O que acontece quando a gente conhece esses bloqueios? A gente tira do inconsciente e traz para a consciência. Só em fazer isso, eles já perdem muito da sua força, mas muito mesmo. Sabe, quando você percebe que, opa, eu estou procrastinando porque eu não quero gastar energia olhando a minha revisão, você já consegue tirar, desabilitar aquele nosso sistema reptiliano, né, o nosso sistema mais impulsivo, instintivo, e acionar o nosso sistema racional, para que a gente possa tomar uma decisão mais benéfica para a nossa vida como um todo, e não só para poupar energia a todo custo, né, e ao custo da nossa vida financeira. Então, tomar consciência desses bloqueios permite exatamente isso, que a gente consiga diminuir a força deles sobre as nossas ações e trazer o nosso sistema racional para aplicar essas técnicas que eu sempre falo também. Então, vamos entender que técnicas são essas. Se vocês forem tendo dúvidas, podem colocando aí nos comentários. Então vamos lá, deixa eu pular aqui para quem chegar depois saber sobre o que a gente está falando. Então, como é que essas técnicas me ajudaram a controlar o impulso de comprar? Elas funcionam, eu gosto sempre de falar que elas funcionam como se fosse uma blindagem, aqui, como se fosse um escudo contra esse impulso, essa vontade. Eu vou dar aqui alguns exemplos de técnicas que tem lá no curso também, do Controle do Impulso de Comprar. Lá tem 10 técnicas práticas. Um exemplo é ter âncoras, sabe? Se a gente ter limites do que a gente pode gastar em cada área da vida, porque quando a gente estiver lá, eu não sei se eu faço essa parcelinha ou não, a gente já tem alguma coisa pré-definida para guiar a gente. Outra coisa que eu uso muito é a lista de compras. Criar esse hábito de sempre ter uma lista, de tudo ir para a lista. Claro, não é aquela lista que fica na gaveta, esquecida, ou post-its espalhados por todo o canto da casa. Essa lista não vai funcionar, né? Tem, inclusive lá no curso eu ensino direitinho como você concentrar essa lista, né? Tem que ser uma lista confiável, você tem que começar a criar esse hábito para usar. Outra coisa que ajuda bastante é você ter objetivos, motivação para aquele dinheiro, né? Então, se você não sabe para que quer acumular aquele dinheiro, seu cérebro não vai fazer esforço para você controlar os seus gastos. Então, a gente vai se blindando de várias maneiras, né? Eu tenho listas de prazeres não financeiros também, porque às vezes a gente compra muito por impulso, porque comprar é uma forma de prazer rápido que o nosso cérebro aprendeu. A gente é estimulado desde a infância, a gente vive numa sociedade que estimula, a gente sabe, estimula o consumismo aí, né, de forma presente, massiva em todos os meios de comunicação. Então, a gente aprendeu, a gente foi condicionado a, estou triste, estou irritado, vou comprar. E aí se dá várias desculpas, né? Eu mereço, é só hoje, no próximo mês eu me controlo. Então, essas técnicas vão blindando a gente dessas influências, que são várias, tanto externas quanto internas também. Os nossos bloqueios, as nossas vivências, as nossas crenças. Então, é assim que essas técnicas funcionam. Elas são infalíveis? Claro que não. Mas elas a gente vai conseguindo que elas sejam mais efetivas com o passar do tempo. Né? Quanto mais a gente implementa, mais aquilo fica natural na nossa vida. E é assim que eu consigo controlar as minhas compras, né? Os meus gastos ali, sem ficar sofrendo, sem sacrifício. Hoje eu compro muito menos, compro as coisas que eu realmente gosto. Né? Se for um pouco mais caro, eu já me programo. E aí, por saber que eu quero realmente aquilo, eu acabo caindo menos naquele gatilho das promoções, né? Da escassez. Quem nunca passou por isso? Então, vou colocar aqui já, passar aqui para as nossas perguntas, tá?
dúvidas, vão colocando aí. Se quiser compartilhar a experiência de vocês, eu já vou colocar aqui algumas dúvidas que eu recebi, que eu acho que pode ajudar também, pode ser o caso de vocês. Então vamos lá aqui para a primeira dúvida. Eu recebi essa caixinha de uma seguidora que falou que se sentia muito culpada por comprar muito, que já tinha tentado muita coisa, e outra me falou que não conseguia, não importa o que ela fazia, não conseguia parar de comprar. E aí eu achei esse ponto que muita gente que acaba piorando a situação, que é a culpa. Inclusive lá no curso, lá nas primeiras aulas, eu já explico como é importante você ficar atenta para a questão da culpa, porque essa culpa ela só alimenta esse comportamento negativo, né? Então se você comprou demais, né, hoje agora você já sabe que tem todo esse condicionamento aí cerebral, que é o seu cérebro tentando poupar energia, garantir sua sobrevivência. Você já entendeu que é por isso. Então quando a culpa vem, a culpa é a mesma coisa que o predador lá da época do Homem das Cavernas, né? A culpa vem e você fica no alerta. E quando a gente está no alerta, você já sabe, aciona lá o nosso sistema primitivo, nosso sistema reptiliano e desliga o racional. Então a culpa, ela só alimenta esse comportamento de comprar demais, de gastar demais. Então o que eu faço com essa culpa? Aos poucos você vai, tô me sentindo culpada, opa, peraí, não vou ficar culpada, você já sabe agora que isso é uma questão biológica e que você agora tem as ferramentas para conseguir mudar isso, foco no futuro, qual vai ser o seu próximo passo, começar, e aí eu diria que de todas as técnicas, de tudo que eu falar hoje aqui, se você já, a partir de agora, quando a culpa vier, já se desvincular, já se desligar dessa culpa, você já vai perceber uma grande mudança na forma como você lida com o dinheiro. Vai sentir uma necessidade muito menor de comprar, porque eu garanto que essa culpa, ela só aumenta isso. Então, não se sinta culpada, né? Se você já tentou muita coisa, então aqui é a hora de começar a olhar por um olhar mais emocional, mais comportamental do seu dinheiro, né? O dinheiro, ele nunca é só dinheiro, ele sempre tem uma carga simbólica pra gente. Ele pode representar liberdade, ele pode representar status, né? E aí para cada pessoa ele tem uma carga, né? Um peso diferente. É importante a gente entender qual é o peso que tem pra gente e se livrar dessa culpa. Vamos para a próxima. Deixa eu colocar aqui a próxima dúvida. Aqui. Compre coisas que não uso, parece uma compulsão. E aqui a gente tem dois pontos muito importantes, tá? A primeira é comprar coisa que não uso. Isso é uma evidência de que essa compra por impulso, ela tá vindo ali como uma forma de prazer. Então, muito provavelmente, a gente acaba se privando de outras fontes de prazer na vida, ou de autocuidado, ou de tempo para si mesma, né? Ou tem uma vida muito corrida, ou tem problema de relacionamento em casa, no trabalho, e a gente acaba correndo para compra, não porque precisa, às vezes nem porque quer realmente aquilo, mas só pelo alívio que dá no prazer de comprar. Tanto que fica coisa sem usar. Eu já tinha muita coisa, né? Eu fiz um destralhe uns anos atrás, eu tinha roupas com etiqueta ainda, né? Que eu comprava, coisa, eu vou mudar meu estilo, e aquilo não, depois eu não tinha nada a ver, e aquilo ficava lá empacado. Então às vezes a gente compra mesmo por esse impulso, por esse prazer de comprar, e a evidência disso é que muitas coisas ficam sem uso na nossa casa, tá? E parece uma compulsão, em muitos casos é sim uma compulsão, tá? E é importante, a compulsão, ela é uma doença, tá? Então a compulsão é aquela coisa que você não consegue parar de forma alguma e não consegue nem ter prazer mais com a compra, né? Na verdade, a cada compra é mais uma angústia que surge, e para isso existe tratamento, né? Então procure um psiquiatra, procure um psicólogo, uma terapia, porque isso tem tratamento. Assim como a gente cuida do nosso corpo, a nossa mente também precisa ser cuidada, tá? Então é muito importante separar essas compras por impulso ali, que a gente consegue lidar sozinha, daquele comportamento doentio, compulsivo, que aí precisa sim de um acompanhamento profissional. Vamos lá para a próxima dúvida. Deixa eu subir aqui.
não consigo controlar as minhas compras, colocar as minhas compras no papel. Esse também. E aí o que eu vejo muito, né, ao longo desses anos, né, já estou aqui ensinando mulheres a lidar com suas finanças desde 2020, eu vejo sempre que o que dificulta são dois pontos aqui que dificultam bastante você a não conseguir trazer isso para o papel. A primeira é um dos bloqueios que eu ensino lá no curso, que é a contabilidade mental. Sabe quando a gente fica fazendo conta de cabeça, controlando o nosso orçamento ali na cabeça? Qual o problema dessa contabilidade? A gente acaba desconsiderando as pequenas despesas, né? A gente só olha, é o aluguel, é a escola, é o condomínio, e aqueles lanchinhos, aquele iFood, aquilo ali vai se perdendo e normalmente essas pequenas despesas que acabam ali tirando, né, esvaindo ali todo o nosso dinheiro. Então a primeira coisa é fazer essa contabilidade mental, e a segunda é, tá bom, eu não vou fazer a mental, eu vou trazer para o papel, mas como eu vou trazer para o papel? Muita gente bloqueia na hora de passar para o papel ou para a planilha porque o processo está muito complexo ou você não gosta da ferramenta. Então eu passei muito por isso, tá? Eu achava, por trabalhar no mercado financeiro, né? Não sei se vocês sabem, mas eu tô aí, já são quase 18 anos. Esse ano eu faço 18 anos trabalhando no mercado financeiro. E eu achava que eu tinha que usar planilha. Então eu tinha que preencher a planilha mais moderna, mais completa. E eu fui percebendo que eu estava fugindo, estava procrastinando a minha revisão financeira. E aí depois eu fui perceber, não, é por causa da planilha. Eu comecei a usar caderninho, trouxe marca-textos coloridos, que eu gosto muito de papelaria, né, de pegar ali no papel, e já usei aplicativos também. Então, às vezes, você não consegue sair da contabilidade mental porque você tá insistindo numa ferramenta que você não gosta. Ou você tá criando muitas etapas também. Às vezes a gente acha que tem que anotar cada cafezinho, que tem que ficar com... eu vou colocar todos os meus gastos, vou separar aqui em várias subcategorias, é o restaurante, é a alimentação, é a saúde, é o plano de saúde. Então, assim, quando a gente detalha demais, cria muitas etapas, a gente acaba querendo, abandonando, deixando de lado. Eu tenho um destaque aqui, depois quando a aula acabar, vocês podem ver, tem um destaque chamado Revisão em 15 Minutos, onde eu ensino uma forma super simples, que eu faço a minha revisão financeira, a revisão e o planejamento do próximo mês. Então, em menos de 15 minutos, eu faço a minha revisão num papel, você consegue fazer numa folha de papel se quiser, tá? Então, depois dê uma olhada lá, que se esse for um problema que vocês têm, de não conseguir trazer para o papel, pode ser a ferramenta e pode ser o processo que está muito complexo, muitas etapas ali, e você não está conseguindo, não é a sua forma de se organizar, tá? Tem um destaque lá, revisão em 15 minutos. Então, vamos para a próxima dúvida. Vamos lá. Aqui. Como eu vou controlar os gastos? Então, como eu falei lá no início, né, como é que as técnicas funcionam para mim? Elas me blindam. Tá? Esses bloqueios inconscientes ali que impedem a gente de parar de comprar, tem toda a forma do nosso cérebro que é biológica, que veio se formando há milhões de anos de evolução. Isso não vai mudar. Tá? A gente vai ter sempre esse instinto de poupar energia, de comprar para ter um prazer imediato. Isso vai sempre existir. O que a gente pode fazer é se blindar, criar estratégias para puxar o nosso sistema racional e tirar o poder desses bloqueios que estão lá no nosso sistema reptiliano, no nosso sistema instintivo. Então, aos poucos, no início isso demanda mais energia, é mais difícil, a gente acaba caindo ali mais em tentação, vamos dizer assim, mas aos poucos isso vai ficando natural, tá? A gente vai repetindo, aquilo vai virando um hábito e é assim que se controla. Tá? Então percebendo, tirando do inconsciente, trazendo para a consciência, percebendo quando isso está acontecendo, né? Quando esses impulsos estão vindo, e aí você vai cada vez mais atuar em cima disso racionalmente, cada vez mais de uma forma mais fluida na sua vida. Tá? Então, deixa eu passar aqui para, acho que a última dúvida que eu tenho aqui é isso. O que eu posso esperar no final do curso, né? Do curso do controle e impulso de comprar. Então, ao final, a minha ideia é que você esteja como eu, blindada,
contra as compras por impulso, né? Inclusive, eu vou mostrar para vocês o caderno, eu imprimi aqui o caderno de atividades em PDF para mostrar para vocês que ele tem todas as técnicas que eu ensino lá, elas estão nesse caderno, e aí eu vou ensinando, você vai conseguindo ali essas ferramentas trazer para o seu dia a dia. Então, por exemplo, ter lista de prazeres não financeiros, né? Para você, opa, vou lá, tô com aquela vontade de comprar, não, já vou recorrer aqui para minha lista, o que é que eu posso me dar prazer, né? Já tem uma lista de compras, então você vai se blindando, né? Não tem todas as saídas possíveis que o seu cérebro encontrar ali para comprar, você já vai colocando como se uma barreira ali em cada uma delas e se protegendo desse impulso e de uma forma natural, que é o mais importante, né? Se você tiver que fazer sacrifício, se for um sacrifício para você, a gente já viu, o cérebro não vai comprar essa ideia e você vai acabar cedendo a esse impulso de comprar, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais algum. Então, deixa eu mostrar para vocês a apostila. Então, é aqui, ó. Elas são mais de 40 páginas. E aqui a gente tem, olha, todos, não sei se dá para vocês verem, ó, todos os exercícios com as explicações das técnicas, tá? Esse curso, ele tá até hoje, tá? Então hoje a gente abre oficialmente as vagas. Então se você entrar nele até hoje, você ganha esse bônus de R$50. Ele sai de 197 por 147. Parcela em até 12 vezes no cartão. Ele é entregue pela Eduz, que é uma das maiores plataformas de educação do Brasil. Ele realmente é muito completo, já recebi alguns feedbacks de alunas, então realmente transformando as suas vidas. Eu queria muito ter tido acesso a isso há mais tempo, porque realmente é uma proposta que não impõe sacrifícios, é uma proposta que não é extremamente técnica, porque isso também atrapalha a gente. Então são 30 aulas, né? Acho que eu comentei no início, vou comentar de novo, são mais de 30 aulas. As aulas eu tomei o cuidado de fazer elas curtinhas, bem diretas ao ponto, para você não cansar mesmo, sabe? Às vezes a gente tem uma aula tão grande, fica deixando para depois, então é para você ir aí no seu ritmo. Você tem acesso a ele por 2 anos e suporte à aluna também lá na plataforma de aluno, né? Quando você se inscrever, vai receber um e-mail, vai entrar lá na plataforma de aluno, onde vai ter todas as aulas, vai ter o material e você pode tirar todas as suas dúvidas lá, deixar lá nos comentários ou mandar um e-mail lá para nossa equipe de suporte, tá bom? Gostei muito, gente, de estar aqui com vocês. E qualquer dúvida, se você estiver assistindo gravada, pode deixar nos comentários também, tá? Obrigada, Andréia, Francisco, Carlos, Jaci, Bia. Obrigada, meninas. Beijo.